Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos e irmãs, estamos iniciando o nosso Entendendo a Obsessão de hoje, desse estudo, né? Nós estávamos falando no estudo passado sobre essa questão da epilepsia, da subjugação, da possessão, né? Que espíritos desencarnados podem realizar em espíritos encarnados. Então é preciso saber lidar com isso. Não basta remédios, né? Ou ações violentas, né? De gritos, aquelas coisas, não. Tem que ter cuidado. É um processo complexo que nós temos que buscar entendê-lo. E a contribuição do Espiritismo nesse campo, em todos os tipos de obsessão, surge realmente decisiva, compreendendo a reencarnação, a lei de causa e efeito e o significado da vivência evangélica à realidade, a realidade de que estamos todos subordinados a indefectíveis leis morais. Como lembra Dias da Cruz, né, no livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico Xavier, psiquiatras, psicólogos e pacientes poderão encontrar recursos de cura acentuadamente superiores aos oferecidos pelas baterias químicas de efeitos quase sempre paliativos, né? Então, nas fases do processo obsessivo, tá? O estudo da ação obsessiva sugere a existência nítida de momentos diversos no processo de atuação dos desencarnados sobre os encarnados e, eventualmente, dos desencarnados sobre os outros, suscetíveis à sua influenciação. Então, nessa direção, né, nós vamos detectar as fases de insinuação, assédio, conexão mental e de domínio. Vamos estudá-las uma por uma? O que seria uma insinuação, minha gente? Vamos olhar. No processo obsessivo planejado, o agente busca atrair a sintonia do paciente. O obsessor atrai o obsidiado, né? Projetando sutilmente, quase sempre à distância, ideias e imagens que pouco a pouco passam a ser recepcionadas por este, se tais as condições propiciadas pela afinidade associada à invigilância. Então você tem que ter uma semelhança de vontades, né, de desejos, e a invigilância. Então, eu estou com uma vontade muito grande de tirar satisfação com José. Então, eu estou com essa vontade. Aí chega o obsessor, aproveita essa vontade que eu tenho, ou esse desejo, né, que eu tenho. Então, pega a minha invigilância e vai lá e me manda tirar satisfação com José. O José, que não é esse espírito muito evoluído, vai lá e pega um revólver e me dá um tiro na testa. Aí eu chego lá no mundo espiritual como? Não morto, né? Não morto, não morre. Eu chego lá no mundo espiritual como? Meu Deus, para que eu fiz isso? Que besteira que eu fiz. Agora já é tarde, perdeu a encarnação. Sabe como é que isso é sério? Se você tiver vontade de tirar satisfação com alguém, de brigar, de fazer uma coisa muito errada, muito fora do eixo, pensa antes de fazer. Porque você vai encontrar colegas, né? Obsessores que vão te ajudar, que vão te estimular a fazer isso. É um momento que pode ser qualificado como de insinuação espiritual maligna e que, pela sagacidade do perseguidor, dificilmente é detectado pela maioria dos moralmente adormecidos, que somos nós, renitentes aprendizes do Evangelho na escola da terra. A maioria das pessoas andam dormindo por aí, né, gente? É muito sério isso. As pessoas vivem num véu de ilusão que é uma coisa séria. Muito séria mesmo. Chama alguém para fazer um estudo, por exemplo. Ele vai dizer para você que não tem tempo. Porque ele não quer se aprimorar, ele não quer crescer, ele não quer ser superior, né, às suas propostas atuais. Surge assim a insinuação como ponte de acesso à mente do paciente, o qual, presente a receptividade, poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsidiantes mais significativos, em que a atuação do perseguidor
por aproximação e até por justaposição, pode levar a efeitos psicofísicos devastadores. E depois não adianta reclamar, né? Não adianta falar, pois é, eu sou vítima. Não, você não é vítima. Você aceitou. Ah, mas eu não sabia. Seu comportamento, analisa seu comportamento. O que você quer, né, para você? Surge assim a insinuação como a ponte de acesso à mente do paciente, o qual, presente à receptividade, poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsidiantes mais significativos, em que a atuação do perseguidor por aproximação e até por justaposição pode levar a efeitos psicofísicos devastadores, né? Exatamente o que eu estava falando. Como o incêndio destruidor começa com a primeira labareda mal atendida, os mais tristes processos obsessivos, na maioria das vezes, iniciam-se pela insinuação ardilosa de inteligências nuas de amor que não titubeiam em usar a telepatia, o hipnotismo, o magnetismo para invadir o sagrado território mental de irmãos seus desprevenidos no serviço de autovigilância sempre atual, pois a advertência de Jesus, vigiai e orai. Evangelho de Jesus, né? Marcos 14, 38. Meu amigo, minha amiga, tá tudo explicado. Concorda comigo? Tá tudo explicado. Pare de falar alto, pare de gritar, pare de rir destrambelhadamente. Equilíbrio. Nada em excesso. Vós sois o sal da terra. Tem que temperar a vida. Não pode ser nem de mais nem de menos, no tempero certo. Cuidado, meu amigo, minha amiga, com filmes pornográficos, filmes de terror, filmes de alto suspense. Cuidado com esses encontros escondidos. Se é escondido é porque está errado. Né? Porque não pode. O que pode tem que ser visto. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Agora vamos para o assédio. São resultados favoráveis decorrentes do esforço de insinuação, levam o perseguidor geralmente a um cerco mental mais insistente, que é o assédio obsessivo, cujos efeitos passam lá logo a serem notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitudes, pensamentos e às vezes desordenados, falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas diversos sem causa aparente. Você veja que coisa séria, né? É isso. Às vezes a pessoa está cansada, de nada, aí eu estou indisposto, indisposta e tal. Pode ser um assédio que está sentindo, um assédio de espíritos. Às vezes a pessoa não deixa de lembrar do cara que desencarnou. Ah, pois é, eu gostava tanto dele, dela e tal. Você atrai essa pessoa para você. Há um assédio mútuo, porque você fica assediando ela também. E ela te assediando. Querendo viver uma coisa que não é mais possível. Uma relação que por hora está impedida pelas diferenças dimensionais. Um está no físico, outro está no espiritual. Desencarnou, meu amigo, deixa aí em paz. Dói sim. Mas essa dor passa, é rapidinho. A gente tem ajuda da espiritualidade, essa dor vai passar. Agora fica nesse assédio, né? Pois é, agora você vê, fulano foi embora e me deixou aqui. Coitado dessa pessoa que foi, né? Você está assediando ela. Aí ela vem te assediar. Ah, já que você não me libera, então eu vou te assediar. Agora você vai ver o que é bom. Nós não somos espíritos de luz ainda não. Nós somos espíritos atrasados. Temos que tomar cuidado com isso, hein? Analisando as consequências do assédio, Celina Fioravante, né, no livro Causas Espirituais da Depressão, da editora Pensamento, vai dizer o seguinte, ó, junto com falhas de memória, ocorrem outros problemas mentais, como a falta de concentração, a dispersão dos pensamentos. Todos os processos mentais se tornam pouco estáveis, gerando falta de atenção, dificuldade de aprendizado, pouca compreensão de assuntos subjetivos e problemas para realizar operações que exigem clareza de raciocínio, como cálculos.
Isso aí é muito próprio, né, de pessoas que estão na escola fundamental, ensino médio, né? Meninos, meninas. Às vezes eles estão sentindo isso. Aí leva para o psicólogo. O psicólogo manda botar Ritalina na cabeça dessas pessoas. Tadinho, vai se entorpecer cada vez mais, né? Então, meu amigo, se o teu adolescente está sentindo isso, leva no centro espírita. Leva lá. Ele vai relutar, ele vai bater as perninhas, sabe? Vai gritar, né? Mas leva. Porque ele vai ser atendido. Se for um processo de assédio espiritual, ele vai ser tratado. E quem sabe ali ele vai despertar para a espiritualidade dele. Tá? Mas aí vem a norma social. Leva no psicólogo. O psicólogo, gente, ele ainda não tem essa noção. Infelizmente, se eles tivessem essa noção, seria maravilhoso, mas eles não têm. Eles acham que tudo é psicológico, né? Aí o psiquiatra ainda põe uns remedinhos lá. Então, minha gente, olha, centro espírita é algo fantástico. Eu estou dizendo para você porque eu vivi isso. Né? Eu já estava desenganado pelos médicos. Eu ia desencarnar. E fui para o centro espírita, pronto. Era só obsessão. Minha mediunidade muito ostensiva. Então, o que acontece? Os espíritos aproveitavam. Né? E também os meus problemas pessoais, né? Que ajudavam nesse processo. Então eu tive que me curar, me cuidar. Sintomas de doença nas quais o médico não consegue detectar uma causa, como febre, vômitos, dores de cabeça, aceleração dos batimentos cardíacos, cãibras, podem indicar assédio. As características dessas situações é que elas surgem inesperadamente e podem desaparecer por completo de forma súbita, deixando a pessoa com sensação de estar exausta. Tá vendo? Ela colocou aqui, ó, febre, vômito, dor de cabeça, aceleração de batimentos cardíacos, cãibras, tudo que a gente vai no médico, vai. A gente vai no hospital para saber disso. Às vezes é uma obsessão. Outra maneira de se perceber um assédio é a manifestação de muita ansiedade. Essa ansiedade tem como característica o manifestar-se subitamente, dando a impressão de que a pessoa está ansiosa por sair de onde está, pois nada tem a fazer ali. Por exemplo, um empregado que deve ficar à sua mesa trabalhando, de repente sai do escritório sem sequer avisar o seu superior. Quando volta, não recorda onde foi e nem mesmo o que fez. Parece confuso e cansado. Olha, essas informações são muito interessantes. Eu estou colocando aqui para vocês, para que vocês analisem isso e vejam se isso acontece com vocês ou com alguém próximo de vocês, que pode ser um processo de assédio espiritual. Tais efeitos já refletem um princípio de desestabilização das funções perispiríticas, perturbando o comando dos centros coronário e cerebral, principalmente sob a ação deletéria dos agentes obsessores. Eu aconselho você, meu amigo, minha amiga, a entrar aqui no canal do YouTube do Gresg. Nós temos lá um curso sobre chakras, de 8 estudos, né? Dá uma olhadinha lá para você entender o que é chakra. Essa palavra é muito falada, mas é pouco conhecida. Tem gente que até se benze, né, quando ouve essa palavra. Ali são os nossos centros de forças, minha gente. Recepção de energias e distribuição de energias. Vai lá, faça isso no canal do YouTube do Gresg. Nesse canal que você está nos ouvindo, tem lá curso sobre chakras, introdução ao curso de chakras, uma coisa assim. Então, estude isso um pouquinho. São vídeos, né, com imagens, então vale a pena. Importante anotar aqui que se a insinuação reflete uma ação consciente por parte do obsessor, podemos servir de degrau ao assédio ostensivo. Propriamente, este também pode acontecer desde logo, notadamente em casos de ação involuntária ou não premeditada, muito comum, aliás, em que o obsessor, mergulhado em sofrimento, nem chega bem a se dar conta do que acontece. Né? Então, às vezes o obsessor também não está sabendo o que está fazendo de mal, né? Às vezes ele desencarna e deixa uma pessoa muito querida aqui, às vezes um filho, uma filha, né? Criança ainda, adolescente, e ele fica obsidiando. Ele não tem noção do que ele está fazendo de mal. Não sabe que está fazendo mal para essa pessoa. Acha que está fazendo o bem.
Por isso que tem que ir no centro espírita, para pedir por essas pessoas, né? Para ajudar essas pessoas. Então, tudo tem solução, minha gente. Tudo tem solução. Até a psicopatia, que é um dos mais graves efeitos psicológicos no indivíduo, até isso tem cura. Então, pense assim. Um abraço, até o próximo estudo.